Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023 do Bradesco, que basicamente reportou resultados esperados pelo mercado. E aí, como todos sabem, representa aqui minha maior posição da carteira e fico aqui firme com o Bradescão acreditando na melhora. Só que aí, pessoal, esses resultados aqui mostraram o grande desafio que está sendo o ano de 2023 para a empresa. Aí, se a gente observar, eles estão numa pegada de se reerguer e tentar estancar aqui a sangria. E aí eles reportaram um lucro líquido de 4,6 bilhões de reais, o que representou aqui uma rentabilidade de 11,3%, ou seja, ROI de 11,3%, bem abaixo das expectativas. Eles projetam que o ROI possa voltar aos patamares aqui de 18% até o ano de 2025. Aí o resultado operacional da empresa representou aqui 5% em relação ao segundo TRI de 2023. Só que a gente vai observar que foi um resultado bem abaixo em relação ao terceiro TRI de 2022. A carteira de crédito da empresa fica aqui nos patamares de 877,5 bilhões de reais, não cresceu absolutamente nada, está estagnada, e o índice de inadimplência caiu em 1 ponto percentuais. Ou seja, eles estão aqui retendo a questão de oferecer crédito para justamente melhorar essa questão da qualidade da carteira de crédito. O índice de Basileia melhorou, chega aos patamares de 3,4%, a base de clientes a gente vai ver que diminuiu, e o resultado aqui, operacional do seguro, foi bem interessante, reportado pelo Bradesco, e é o que vem salvando a companhia nesse ano. Aí se a gente pegar essas principais informações, o que a gente vai observar aqui. O lucro reportado aqui recorrente de 4,6 bi foi bem melhor do que o segundo trimestre de 2023, o que representou aqui uma alta de 2,3%. Porém, se a gente comparar em relação ao terceiro TRI de 2022, que reportou na época 5,2 bilhões, isso representa uma queda de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E o que é mais importante, a gente pegar o acumulado e comparar, a gente observa que nos 9 primeiros meses de 2022, a empresa, no ano de 2022, com uma crise também, reportou 19 bi e agora, no ano de 2023, reporta 13,4 bilhões, uma queda de quase 30% aqui em relação ao ano passado. Então, realmente, de fato, a empresa teve seus resultados impactados em 2022 e agora mais ainda em 2023. E se a gente observar o que acontece em relação aos resultados operacionais, também queda no acumulado de quase 46%. Realmente, pessoal, é uma queda absurda aqui nos seus resultados operacionais. E, consequentemente, a margem financeira total também cai no acumulado em 1,3%. E as provisões de devedores duvidosos cresceu quase 67%. Realmente absurdo. A gente vê que a carteira de crédito expandida do Banco Bradesco cresceu até o ano 2022 e, consequentemente, eles expandiram demais para principalmente o segmento de varejo e, consequentemente, aumentou esse risco de inadimplência que eles tiveram agora que provisionar tanto no ano 2022 e agora no ano 2023, o que impacta robustamente aqui os resultados da empresa, onde as provisões aumentaram 66% em relação ao ano de 2022, que, lembrando, já não foi fácil o ano de 2022 e agora, mais uma vez, não está sendo fácil para o ano de 2023. Se a gente pegar a receita e prestação de serviço, praticamente estagnada, isso aqui é um ponto a ser observado, também crítico, porque a gente vê que nessas receitas aqui, a empresa não apresenta crescimento em relação ao ano passado. E se a gente comparar em relação ao terceiro trimestre de 2023 versus o terceiro trimestre de 2022, a gente vê que representou uma alta de apenas 2,9%. Em relação ao trimestre passado, a gente vê que cresceu 4,1%. E aí as despesas operacionais cresceram 10,2% no acumulado em relação ao ano passado. E se a gente observar, terceiro TRI de 2023 versus terceiro TRI de 2022, uma alta de 8,1%. E em relação ao trimestre passado, 2,7%. Então a gente observa que em relação a despesas, eles mantêm aqui uma faixa até controlada, nenhuma crítica nesse sentido, porém a gente vê que os dados operacionais, o resultado operacionais estão fortemente impactados. Então, despesas crescendo, resultados impactados, consequentemente, queda nos seus lucros, porque a eficiência aqui da empresa vem diminuindo. Aí um ponto positivo, pelo menos um ponto positivo aqui, é o balanço patrimonial da empresa, que reportou crescimento em relação ao segundo TRI de 2023, que era de 159 bilhões o patrimônio, e agora é de 160,8 bilhões de reais. E se a gente comparar lá atrás, ou seja, 9 primeiros meses de 2022 versus 9 primeiros meses de 2023, a gente observa que cresceu em torno aqui de 4 bilhões de reais esse patrimônio. Ou seja, isso aqui gera valor
valor para acionista. E lá atrás era de 156,8 bilhões e agora é de 160,8 bilhões de reais, um crescimento aqui no acumulado de 2,5%. Então, de fato, aqui gerou crescimento patrimonial, o que mostra que a empresa, mesmo na sua maior crise, ela não reporta prejuízo e, pelo contrário, reportando aqui 13,4 bilhões. Porém, um baita lucro, mesmo na crise, mas se a gente observar o que vem reportando aí seus pares, como por exemplo o Banco Itaú, que reportou no terceiro trimestre de 2023 9 bilhões de reais, o Banco do Brasil reportou quase 9 bi também, na casa aqui dos 8 bi, e aí o Bradescão reportando aqui 4,6 bi, de fato, os seus resultados estão sendo fortemente impactados, ainda mais comparando com seus pares. Mas a gente observar, o que vem salvando aqui a empresa é justamente o seu segmento de seguros. Então a Bradesco Seguros aí vem salvando a empresa, onde o crescimento aqui no ano já chegou aos patamares de 33%. E eles observaram aqui que no acumulado já realizado aqui 25,6% de crescimento e eles esperavam um crescimento para o ano de 2023 de 21% a 25%. Então, eles atingiram aqui praticamente essa cota máxima de crescimento e é o que vem salvando aqui o Bradescão. Aí eles reportaram um lucro de 2,4 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2023. Isso representa aqui uma alta em relação ao trimestre passado de 0,8% e em relação ao ano passado, se a gente for comparar, de 57,5%. Aí se a gente observar, isso representa aqui uma rentabilidade de quase 24%. Então realmente é absurdo aqui essa carteira de seguros aqui do Bradescão. Aí se a gente pegar o índice de prestação, a receita de prestação de serviços, a gente vê que houve uma alta sim de 4,1% em relação ao trimestre passado e de 2,9% em relação ao ano anterior, porém um crescimento aqui esperado de 2 a 6% no ano de 2023 e a empresa reporta um crescimento aqui abaixo do esperado, que de 0,6%, praticamente estagnado, e aí é um ponto que eles não irão atingir, consequentemente, nem os 2% esperado para o ano de 2023, que é o crescimento mínimo. Então, realmente, eles irão falhar nesse resultado de receita de prestação de serviço para o ano de 2023. Ou seja, já observamos aqui, péssima gestão da empresa, que não irão atingir nenhum objetivo mínimo estabelecido no início do ano. Outro ponto que eles também não irão atingir, o índice estabelecido no ano, é o crescimento na margem financeira, que eles previam aqui lá no início do ano entre 2% a 6% e o realizado até o momento de 1,3%. Mais um objetivo que eles não irão atingir no ano de 2023 em relação à margem financeira. E aí a gente observa que em relação ao ano passado, isso representa uma queda de 2,6%. E a margem de cliente aqui caiu robustamente, isso aqui é outro dado preocupante, de 9,6% em relação ao ano anterior. Isso aqui é para ficar em alerta, o Bradescão tem que ficar em alerta porque já é o segundo objetivo que os executivos não conseguiram atingir na empresa, mostrando aqui queda nos seus resultados e uma queda muito robusta e para ficar alerta. Outro ponto é que, ponto positivo, claro, o índice de Basileia eles melhoraram do segundo trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre de 2023, que era de 12,9% e agora é de 13,4%. Então, essa questão de confiabilidade do banco está ok aqui e não há nenhum risco nesse sentido. O banco tem caixa, o banco tem provisionado bem as suas questões de inadimplência e, consequentemente, passa aí uma segurança. Em relação aqui a dividendos, a gente observa que o payout foi aumentado no ano de 2023, chegando então aos patamares nos 9 primeiros meses de 2023, 68% de distribuição dos seus lucros. Com esse aumento de payout, mesmo reportando aqui queda nos seus balanços, nos resultados, vai provavelmente distribuir no ano de 2023 mais dividendos do que foi distribuído aqui no ano de 2022, provavelmente ultrapassando a casa aqui dos 10,2 bilhões no ano de 2023, que é superior ao que foi distribuído no ano de 2022. E, de fato, a empresa aqui tem sido taxada como uma empresa que não distribui bons dividendos. E se a gente observar, desde 2020, ela distribui aqui acima de 35%. 2021, 44%. 2022, 52%. E agora em 2023, 68%. E por que disso, Joab? A empresa está passando por uma crise e mesmo assim distribui boa parte dos seus lucros. Porque a empresa vem provisionado bem e as provisões ela entram como despesa. Consequentemente, esse lucro que a empresa possui está livre ali para ela poder distribuir para os seus acionistas, porque também ela já tem um bom caixa e principalmente um caixa ali interessante, tranquilo para ela. E aí, se a gente observar outro dado que acredito que eles irão conseguir contemplar, e graças a Deus que não perderam a mão nesse sentido, as operações aqui em relação às despesas. Então, despesas operacionais crescendo
10,2% até o momento, e eles previam um crescimento de 7 a 11%. Então, já pensou eles perderem a mão nesse sentido e as despesas começam a crescer aqui acima de 11%, que era o crescimento máximo que eles previam ali para o início do ano. E aí, de fato, queda nos resultados, queda nos lucros e, consequentemente, despesas crescendo. Isso aqui iria dar mais uma dor de cabeça a mais e, consequentemente, prejudicar mais ainda a eficiência da empresa. Porém, o que a gente vê é que está dentro do que eles esperaram, então está tranquilo nesse sentido. A gente vê, pelo menos, as despesas de pessoal caindo em relação ao ano anterior, 0,2%, e em relação ao trimestre passado cresceu apenas 0,8%, então nenhuma bronca nesse sentido. E as despesas administrativas cresceu apenas 1,4% em relação ao ano passado e 1,7% em relação ao trimestre passado, então, de fato, não há nenhuma bronca em relação às despesas operacionais que ficam aqui tranquilas. E aí, o grande vexame foi justamente a sua carteira de crédito, que eles estão aqui retendo a questão de liberar a linha de crédito e, consequentemente, controlar essa inadimplência. E aí, consequentemente, a carteira está praticamente estagnada em relação ao ano anterior e a gente vê que houve aqui um declínio de 0,1% em relação ao crescimento da carteira ao ano passado e em relação ao segundo TRI de 2023 versus segundo TRI de 2022, um crescimento de apenas 1%. E aí, se a gente observar, pessoa física é onde eles vêm aplicando a maior retenção em liberar a linha de crédito, houve aqui um declínio de 0,1% em relação ao trimestre passado. Pessoa jurídica, houve um crescimento de apenas 1,8%. E aí, se a gente observar esse crescimento da carteira de crédito, eles previam um crescimento aqui pífio de 1 a 5%, e a carteira de crédito praticamente não cresceu absolutamente nada, reportando apenas 0,1%, e é mais um ponto aqui que os executivos não conseguiram atingir no ano de 2023 como objetivo. Então, já estamos falando aqui de 3 objetivos que os executivos não conseguiram cumprir. Carteira de crédito expandida, que eles previam uma projeção de crescimento de 6,5 a 9,5, não irão conseguir. Margem financeira de 7 a 11%, não irão conseguir. Receita de prestação de serviço, 2 a 6% que eles previam de crescimento, não irão conseguir. E o que salvou basicamente os resultados aqui da empresa de crescimento foi as operações de seguros, que de fato eles conseguiram aqui até ultrapassar essa previsão aqui lá no início do ano de 6 a 10%. Então, só para vocês observarem que essa aqui foi uma projeção de resultados publicada lá no início do ano, e a gente observa que, de fato, eles não conseguiram atingir absolutamente nada, e o ano de 2023 foi um ano bastante desafiador para o Bradesco, e aí estou utilizando a palavra desafiador para dizer que foi um fracasso, e, de fato, o CEO tem que puxar a orelha dos executivos da empresa, porque não foi nada fácil o ano, e apresentou aqui praticamente estagnação total nos seus resultados, e como a inadimplência aumentou, as despesas aumentaram, consequentemente, os resultados caíram. Mas se a gente observar a receita praticamente a mesma, carteira de crédito é a mesma, a questão é a crise que afetou o Bradesco e eles tiveram que provisionar tudo. E aí, essa agora é decisão de reter essa linha de crédito. Eu sou favorável a isso, porque eles têm que melhorar a safra da carteira e eles vêm realizando isso. Então, a ocupação aqui das novas safras da carteira já representa 57%, um crescimento de 19 pontos percentuais ao ano, e já melhora aqui em relação à qualidade da carteira de crédito. Aí, se a gente observar, o índice de inadimplência de 15 a 90 dias já caiu 1 pontos percentuais. Isso representa que parou de crescer, de subir. Isso aqui é um ponto positivo. A inadimplência acima de 90 dias caiu 0,6 pontos percentuais. E, se a gente observar, os atrasos acima de 30 dias, ou 4 meses após a concessão, a gente vê que no total caiu 46%, em cartão de crédito 55%, crédito pessoal em 34%, veículo 52%. Então, de fato, eles vêm aqui tentando melhorar a performance aqui em relação ao risco na sua carteira de crédito. Outro ponto interessante, eles vêm realizando aqui crédito rural e cresceu bastante e representa aqui o primeiro lugar no ranking do segmento de linha de crédito rural para bancos privados. E aí a gente sabe que o líder é o Banco do Brasil, que vem aqui tendo uma carteira muito boa em relação ao agro. E aí, de fato, eles vêm aqui se expondo mais ao agro, que é um segmento que tem um índice de inadimplência bem baixo. E aí é um ponto positivo também nesse sentido. Aí as despesas com provisões de devedores duvidosos, consequentemente eles conseguiram reduzir esse risco, aí eles tiraram o pé um pouco em R$1 bilhão a questão de provisionar no ano de 2023, no terceiro trimestre. Então, se compararmos a provisão em relação ao trimestre passado, a gente vê que foi uma queda de quase 11%, eles provisionaram aqui R$9,2 bilhões. Isso aqui, pessoal, é o que impactou demais os resultados do Banco Bradesco. Se eles não tivessem com a inadimplência muito alta, provavelmente poderiam provisionar aqui apenas 6 bilhões, por exemplo, e aí, consequentemente, 3 bi iriam aqui para o resultado da empresa, onde iria reportar por volta aqui de 7 bilhões de lucro líquido.
Então, de fato, a provisão vem impactando fortemente os resultados da empresa. Aí eles previam aqui uma provisão no início do ano aqui de 36 a 39,5 bilhões de reais, e eles já provisionaram 76% desse montante de dinheiro. É absurdo a quantidade de provisões que eles realizaram para conter esse risco de inadimplência da carteira. Aí, se a gente observar, esse provisionamento caiu em relação ao segundo tri de 2022, e o que a gente via justamente aumentando de fato, e esse risco aqui do terceiro trimestre de 2022 ao quarto trimestre de 2022 foi justamente o risco Americanas. Então, se não houvesse esse risco da Americanas aqui, por ela ter declarado recuperação judicial, teríamos aqui em 4,5, e de fato isso aqui impactou bastante os resultados do Bradescão. Aí essas provisões com índice de cobertura, a gente vê que de fato já alcançou muito boa a cobertura, incluindo aqui 100% provisionado, excluindo aqui os efeitos operacionais, e representa aqui no mês de setembro 59,1 bilhões de reais, tendo aí na sua carteira de provisionamento. E consequentemente, pessoal, se eles não efetivarem, apenas 11% aqui eles já de fato declararam perdido. Então 11% aqui desse valor declarado perdido, ou seja, eles não acreditam mais que irão receber, e consequentemente eles irão gerar isso aqui, transferir isso aqui para o caixa da empresa, caso eles não venham receber calote aí dos seus credores. Então isso aqui volta como caixa e consequentemente eles podem distribuir dividendos. Então entra como despesa, mas possivelmente se eles não executarem isso ou não receber o calote, eles irão transferir isso aí para o caixa. Aí, se a gente observar inadimplência então de 15 a 90 dias, a gente vê que houve aqui um declínio de 0,3 pontos percentuais em relação ao trimestre passado. Isso aqui é muito importante a gente observar, que tanto em pessoa física vem decaindo, tanto em micro, pequenas empresas também vem caindo, e também em relação ao total, o índice total desse risco de inadimplência de 15 a 90 dias, que chegou aos patamares de 4,6% e agora está em 4,1%. E aí, se a gente observar, acima de 90 dias, o que vem de fato crescendo é esse risco aqui, especialmente com micro, pequenas e médias empresas, saltando de 7% a 7,2%, que eles ainda não conseguiram conter. Mas pessoa física, por exemplo, eles já conseguiram conter, saltando de 6,7% para 6,6%, e também em relação à sua carteira total, que começou aqui a declinar, e aí isso aqui é um ponto positivo, de 5,7% para 5,6%, e aí a tendência agora é estagnar com a tendência de queda. Então isso aqui é muito importante para a empresa, pois ela reduz o seu provisionamento, porque vê o índice de inadimplência aqui diminuir. E em relação às provisões aqui, expectativas de fechamento do ano, esperava-se que o Bradescão fechasse o ano em 20 bilhões, e agora eu prevejo que o Bradesco feche aqui em torno de 18 bilhões de reais de lucro líquido no ano de 2023. Se o Bradesco repetir um resultado semelhante ao terceiro tri, ele irá então reportar um lucro anual de 18 bi, que é bem abaixo do ano anterior. Então a gente vai ver queda aí nos seus resultados em relação ao ano anterior, que já não foi fácil. E aí, se o banco lucrar basicamente 18 bi, isso representa aqui, em relação às cotações atuais de R$ 13,31, um PL de 7,85 vezes. Isso na prática representa que em 7 anos e alguns meses você consegue reaver todo o seu capital investido através do recebimento de dividendos, bonificações, que é o caso do Bradescão, mais apreciação dos papéis. Outro ponto que você vai observar é que nesses preços de R$ 13,31, em relação ao crescimento do valor patrimonial da empresa, a gente observa que nesses patamares representa 0,88 vezes, ou seja, você está comprando nesse momento a R$ 13,31 abaixo do valor patrimonial, que hoje está um valor patrimonial por ação de R$ 15,11, então você está pagando abaixo do valor de marca, do valor de clientes, de tudo o que a empresa tem a oferecer, e mesmo assim você vai estar pagando abaixo de todo o patrimônio líquido da empresa, já desconsiderando tudo isso que eu comentei anteriormente. Então realmente isso aqui mostra que o papel esteja em uma oportunidade bem interessante neste momento, segundo minha avaliação. E é claro que não estou recomendando nada aqui, nem compra e nem venda do papel. Outro ponto que a gente vai observar é que se o Bradescão reportar esse lucro de 18 bi, manter o payout de 68%, eles irão distribuir no ano 98 centavos. Já descontei aqui o IR, que fica aqui em torno de R$ 1,15, mais ou menos. Aí descontando 15% de imposto de renda, a gente tem 98 centavos líquidos. Isso representa aqui, pessoal, 7,36% de retorno só em dividendos, com essas cotações de R$ 13,31. E aí é muito importante você pagar barato na ação, porque se você tiver um preço médio de R$ 11,50, por exemplo, recebendo os mesmos 98 centavos, você terá aqui um dividendo yield uncorte
de 8,58%. Então, de fato, isso aqui é muito importante e é isso aqui que vai fazer sentido no longo prazo, porque o papel deve apreciar, consequentemente, seu número de ações irão aumentar e você sempre vai estar pagando aqui abaixo do seu preço teto. E aí, consequentemente, isso fará você construir um preço médio aqui interessante e, consequentemente, seu dividendo yield corte será interessante lá no final. Então, provavelmente, daqui a 10 anos, por exemplo, se o Bradescão continuar pagando em torno de 7%, consequentemente, uma cotação aqui de R$20, por exemplo, só um exemplo, e, consequentemente, se você estiver pagando num preço interessante, seu dividendo yield corte ficará em torno de 15, 20, quem sabe 30% aqui de retorno ao recebimento dos dividendos declarado pela empresa. E se a gente for olhar o valor intrínseco da empresa, a gente vai observar que, nesse momento, ela representa uma margem de segurança de 42%. Então, de fato, a empresa está bem interessante nesses preços de R$ 13,31, olhando em relação ao valor intrínseco, que é de R$ 18,87, nesses momentos que a gente realiza aqui a avaliação e nessas cotações de preço se mostra interessante. Então, de fato, pessoal, a empresa não atingiu os seus objetivos para o ano 2023, irão reportar um resultado bem abaixo do esperado e, consequentemente, merece aqui um puxão de orelha nos executivos da empresa. Isso aqui é um ponto para se refletir, porque se a empresa perder seus fundamentos, consequentemente a empresa tem tudo para desmoronar. Mas aqui não acredito que isso iria acontecer, pelo contrário, na sua maior crise da história, a empresa provavelmente irá lucrar no ano 2023 18 bilhões de reais, está sendo negociada abaixo do valor patrimonial e a oportunidade para mim é imensa, por isso que ela representa mais de 60% da minha carteira nesse momento, porque vejo como uma oportunidade. E aí, convido você a adquirir o e-book, que fica aqui na descrição do vídeo, o link para você adquirir, menos de R$25, você pode adquirir esse e-book, e aí você terá conhecimento de como se organizar financeiramente e também compartilho com vocês o meu método de investimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.